A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. É com esta conhecida carta de Paulo aos irmãos de Corinto que iniciamos a reflexão de hoje. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do CRE Digital. Hoje nós vamos falar sobre a lição 94 de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, uma lição que é intitulada Beneficência e Paciência. Nesta lição, Emmanuel vai nos ensinar e nos dar um pouco mais de detalhes sobre duas características ativas da caridade, exatamente o título desta lição, a beneficência, que significa a bondade ativa, nossa bondade, nossa forma de colocar em prática boas obras. Mas ele destaca em igual importância para sustentar a caridade a nossa virtude de sermos pacientes. Antes de nos aprofundarmos a reflexão, eu quero trazer uma história que está no livro Jesus no Lar, uma psicografia também do Chico. Estavam os apóstolos na casa de Pedro, discutindo sobre quem teria a maior condição de ser beneficente, quem poderia fazer a maior caridade. Muitos nomes com dinheiro da época foram comentados, até que Jesus intervém e lhes conta uma pequena história. Havia um senhor humilde que não tinha muitos recursos amoedados e ele se sentia bastante aflito e bastante preocupado por não ser capaz de compartilhar o pão da sua mesa ou remédios com quem mais necessitava. O seu salário, os seus recursos eram suficientes para si e para os seus poucos filhos. Mas por outro lado, este homem sempre amparava alguém com palavras boas, sempre podia ser prestativo de alguma maneira. Toda vez que a maledicência e o ódio lhe chegavam, ele encarava as pessoas simplesmente como uma doença que em algum momento seriam curados e doenças que têm tratamentos. Este homem, que não podia compartilhar recursos financeiros ou materiais, estava sempre disposto a ajudar alguém. Mesmo para aqueles condenados pela justiça da época, a justiça local, ele tinha a preocupação de retirar as pedras do caminho para que outras pessoas não se machucassem e para que aquele condenado pagasse aquilo que lhe era justo, nada mais, nada menos. Um dia, a sua jornada na Terra chegou ao fim. Muito preocupado em como ele seria recebido nos planos celestes, talvez por um tribunal divino que obviamente lhe apontaria a falta de benevolência material, a falta de caridade moral, ele foi surpreendido. Chegando nas esferas superiores, percebeu que ele tinha muita luz, foi aureolado e bastante emocionado, questionou por que daquela situação, sendo que ele não pôde compartilhar nada. Ao que lhe foi informado, todas as vezes que ele foi benevolente, todas as vezes que ele foi paciente, todas as vezes que ele amparou o próximo, sendo também indulgente, perdoando as falhas do seu companheiro, ele estava praticando a caridade e, portanto, merecedor de toda aquela luz. Jesus não foi apenas alguém que nos ensinou sobre caridade, ele foi a caridade viva entre nós. Todas as suas ações tinham sempre o objetivo de ajudar alguém. E perceba que Jesus, em todas as situações, era sim acometido das boas obras, quando ele curava doentes, quando ele consolava aqueles que precisavam da sua palavra, mas também quando estava no meio dos apóstolos, aqueles que eram o seu círculo social mais próximo. E em todas essas situações, além de ser benevolente, Jesus também foi paciente, à sua maneira, e é por isso que a sua vibração e o seu estado de amor sempre contagiavam a todos. Por que esse tema é então tão importante, não somente para espíritas, mas principalmente para cristãos? Allan Kardec nos ensinou isso na sua obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade,
não há salvação. Percebam que o que ele disse fora da caridade. Ele não disse fora da religião, fora do espiritismo, fora de um templo. Ele disse fora da caridade. Esta que é a expressão mais pura do amor divino. Tanto que a carta de Paulo, em algumas traduções, podemos encontrar inclusive a tradução como amor. O amor é paciente, o amor é prestativo, porque ali Paulo queria dizer a expressão mais pura do amor divino. E como é que a gente pode traduzir hoje? Amor ou caridade. Jesus foi exatamente esta pessoa, e é por isso que devemos entender e praticar a caridade. Allan Kardec também nos ensina, no Evangelho segundo o Espiritismo, sedes pacientes, assim como Emmanuel vem nos explicar nessa lição. Porque a caridade com valores amoedados é sim importante. Precisamos sim comer, muitos dos nossos irmãos precisam de remédios, mas também nos nossos círculos pessoais, na nossa família, no nosso trabalho, nós precisamos exercer a paciência e a benevolência. Isso também é caridade, como nos ensina Allan Kardec. É compartilhando do nosso amor, da nossa doação, da nossa atenção, mesmo que aqueles que nos estejam falando não tenham princípios edificantes. Assim como o homem que contei da história, muitas das vezes a maledicência lhe chegava aos ouvidos e a cólera e o ódio, ele ouvia, acolhia pacientemente, mas não absorvia aquelas energias ruins para ele. Ele apenas era caridoso, emprestando um pouco da sua calma. Emmanuel, nessa lição, vem destacar algumas dessas atitudes. Primeiramente, do lado da benevolência. É importante vestirmos os nus, darmos remédios aos doentes, asilo aos que vagueiam sem teto, socorro às vítimas, refúgio aos indigentes. Mas, traduzindo para o outro lado, sermos pacientes, ele também nos ensina que é importante termos uma atenção, compreensão com a família, trabalho sem queixa, pagarmos as nossas dívidas sem atrito, cooperação, pagamento sem choro, cooperação sem mais delongas, sem mais atritos. Ou seja, mesmo nos nossos círculos pessoais e íntimos mais próximos, sermos pacientes é também uma forma de caridade. O que ele vem trazer exatamente nessa lição é que paciência e benevolência, obras, boas atitudes, mas acompanhadas de calma, de doçura e de consolo, são as características que sustentam a caridade, o nosso caminho para o reino de Deus. A beneficência pode angariar muitos prodígios, trazer muita gratidão, trazer muita paz, mas se ela não for acompanhada de paciência, talvez não estejamos no nosso estado mais pleno do amor divino. Portanto, a reflexão que eu convido a todos na noite de hoje é para que, sim, pensamos por um lado a benevolência como boas obras, como boas atitudes, como doarmos aquilo de que pudermos doar. Sim, os recursos materiais são importantes, principalmente para quem os recebe. Precisamos alimentar pessoas, existem muitos amigos que precisam de remédios. Isso é também importante, sermos ativos, bondosamente ativos. Mas é extremamente necessário que o nosso coração seja acompanhado de paciência. É extremamente importante que, junto com as nossas boas obras, que possamos também doarmos consolo, amor, carinho, às vezes simplesmente a nossa atenção e os nossos ouvidos. Não necessariamente precisamos dar aulas e trazer tudo o que soubermos ou tudo o que aprendemos com a vida para uma pessoa que sofre. Às vezes, só precisamos de um ombro amigo. Tenhamos então, meus amigos, Jesus como o nosso grande exemplo. Quando ele era possível, ele falava assim e trazia as palavras. Mas na maior parte do tempo, o Mestre foi a verdadeira caridade em pessoa. Aqueles que precisavam de uma palavra, ele dava uma palavra. Aqueles que precisavam de cura, ele curava. Aqueles que precisavam apenas do seu conforto,
E dessa forma, muitas vezes foram os apóstolos nos ensinando que também precisamos externar isso não para as pessoas que estão somente longe de nós, mas aqueles do nosso círculo mais íntimo. Lembremos da passagem de quando Jesus se propôs a lavar os pés dos apóstolos. Pedro, provavelmente, era o que mais necessitava daquela atitude de humildade, mas ele se recusou num primeiro momento. Jesus acolheu e lhe explicou que ele precisava passar por aquilo. Era uma grande lição de humildade. Pedro foi aos poucos absorvendo aquela lição. Portanto, fazer, mas com pureza no coração. Sermos bondosos com aqueles que estão na rua e também com a nossa família. Sermos pacientes com aqueles desconhecidos que estão proferindo palavras que talvez nós não concordemos, mas também com os nossos irmãos, dentro de casa e dentro do trabalho. Veja que Emmanuel não nos diz para concordarmos com tudo, para sermos complacentes, ele diz para sermos pacientes, ouvir, acolher e, quando tivermos a oportunidade, consolar. É por isso que caridade é um tema fundamental para nós cristãos e ela precisa ser praticada ou precisa vir acompanhada de boas obras, mas também de paciência. Muito obrigado a todos, que fiquemos todos na paz e com os exemplos do Mestre Jesus.